Bom dia, querido. Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o momento de nós compartilharmos a palavra de Deus. Então eu convido você a abrir a sua Bíblia na carta que Paulo escreveu aos Romanos, capítulo de número 8, versículo 28 até o final desse capítulo. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 28 até o final. E diz assim a palavra de Deus: Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou. Aos que chamou, também justificou. Aos que justificou, também glorificou. Que diremos, pois, à vista ou diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele, e de graça, todas as coisas? Quem fará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Quando nós participamos da nova vida em Cristo Jesus, eu sei que há uma certa expectativa no meio no seu coração de que todas as coisas, a partir daí, caminhem bem. Mas se você tem alguns anos de jornada na nova vida, você sabe que nós continuamos vivendo num conflito ininterrupto entre quedas, levantes, entre perdas, ganhos, entre sorrisos, choros. Então a gente começa a perceber que nós experimentamos a hostilidade do mundo como outrora a gente experimentava. E a nossa cabeça, por conta disso, é rodeada de muitas dúvidas do que de fato significa essa nova vida, ou o que eu estou recebendo quando eu recebo a nova vida. E além de deixar claro que quando recebemos a nova vida, nós estamos então recebendo a vida eterna, a garantia de que viveremos para sempre, a gente ainda precisa responder a pergunta: e agora? Como é que a gente vive? Como é que a gente enfrenta esses dilemas que para nós trazem um peso, às vezes, muito grande? Tem uma canção aqui no nosso país, muito conhecida, que é a Súplica Cearense. Se você é do Ceará, você vai se identificar muito com isso. E o autor diz assim: ó Deus, perdoe esse pobre coitado que de joelhos rezou um bocado,
pedindo para a chuva cair sem parar. Ó Deus, será que o Senhor se zangou? É por isso que o sol se arretirou, fazendo cair toda a chuva que há? Senhor, eu pedi para o sol se esconder um tiquinho. Pedi para chover, mas chover de mansinho, para ver se nascia uma planta no chão. Meu Deus, se eu não rezei direito, o Senhor me perdoe. Eu acho que a culpa foi desse pobre que nem sabe fazer oração. Meu Deus, perdoe eu encher os meus olhos de água e ter lhe pedido cheinho de mágoa, para o sol inclemente se retirar. Desculpe eu pedir a toda hora para chegar o inverno. Desculpe eu pedir para acabar com o inferno, que sempre queimou o meu Ceará. Você sabe que essa região no Brasil, ela sofre constantemente com longos períodos de seca, que massacra não só a terra, mas o povo que depende dela. E então, essa canção que ficou muito conhecida na voz do Luiz Gonzaga, ela retrata essa incompreensibilidade que o homem tem na sua relação com Deus. De fazer um pedido e ver ele sendo atendido de uma maneira muito aquém daquilo que nós esperamos. Porque lá é uma região onde que a seca é abundante, quanto a chuva, que pouco aparece, ela é castigante. Não resolve os problemas da situação. E as muitas preces que são feitas, as muitas orações, os muitos pedidos, parece que não são decodificados ou parece que não são compreendidos por Deus. E essa realidade, muitas vezes, é a nossa realidade. De imaginarmos, de desejarmos coisas, mas parece que a gente não enxerga Deus agindo em conformidade com aquilo que a gente espera. E, meu querido, se você não espera nada, você precisa ser estudado. Porque todo ser humano, ele tem uma ânsia sequer. Ainda que as nossas orações não sejam audíveis, o nosso coração o tempo todo imagina, sonha, planeja, espera coisas. Nós fazemos perguntas constantemente do porquê. Que o sol que deveria se retirar só um pouquinho, ele saiu completamente. Da chuva que necessitaria ser na medida, ela vem de uma maneira que a gente não consegue controlar. E a gente vai criando essas questões, não só na nossa mente, mas no nosso coração, e tornando a vida aqui quase que incompreensível. E na ótica da nova vida, da vida com Cristo Jesus, ainda mais difícil de se aceitar. A gente não sabe o porquê do sofrimento. O porquê que a gente tem medo. O porquê que a gente perde. O porquê que os negócios não dão certo. Sabe, por que não acontece comigo? O que está movendo o universo que as coisas não parecem encontrarem a razão que o meu coração depositou para que elas precisassem acontecer? Como cristão, a gente precisa entender que a vida que nós vivemos, a gente vive ainda num mundo hostil. Quando Paulo vai começar a escrever o capítulo 8, e aí caminhando para o meio, versículo 18, ele diz assim, considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Pois ela foi submetida à inutilidade na sua própria escolha. Não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou. Na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Paulo está dizendo que o mundo está estragado.
mas que a natureza ela consegue cultivar e ter uma esperança no seu coração de um glorioso dia, em que todas as coisas elas vão se encaixar no seu devido lugar, e que tudo vai fazer sentido. Só que nós não somos ensinados a cultivar esse tipo de esperança. O homem é ensinado que ele precisa ganhar, que ele precisa vencer. E se as coisas deu errado para você, fora da ótica cristã, é porque você não se esmerou ao máximo, porque você não deu o seu melhor, porque você não foi capaz de pular os obstáculos que a vida colocou, porque você não teve resiliência, a capacidade de ao tempo todo se esticar e encolher para resolver os dilemas. E se você é cristão, sabe por que as coisas não deu certo? Porque você não tem fé. Porque você não acreditou em Deus. Porque você não atribuiu com toda a sua força e convicção os seus desejos ao Deus dos céus. Então, dos dois lados, nós somos bombardeados. E a gente não consegue entender por que as coisas não acontecem, a gente continua sofrendo e as coisas continuam dando errado. Porque nós vivemos num mundo corrompido pelo pecado. Esse mundo está estragado. Mas existe uma beleza nesse texto que começa dizendo assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Paulo não está mudando a realidade atual da criação. Mas ele está dizendo, sabe esse mundo que vocês vivem? Mundo de guerras, sofrimentos, incertezas, medos. Sabe, essa não possibilidade de olhar para o dia do amanhã e ter um pouquinho de confiança. Deus está agindo nesse mundo. E Deus está agindo em todas as coisas, para o bem daqueles que o amam. Todas as coisas. Deus está agindo no sofrimento. Deus está agindo quando as coisas dão erradas. Deus está agindo no seu insucesso. Deus está agindo nas nossas perdas. Deus está agindo quando nós ganhamos. Deus está agindo quando tudo dá certo. Deus está agindo em cada detalhe da existência humana. O que Paulo está dizendo para esse povo é que Deus, meus queridos, Ele é soberano e controla a história. E que o que a gente precisa avaliar aqui não é a condição, mas é o coração. O coração que quando as coisas acontecem da maneira correta, quando elas são boas, quando elas são frutíferas, que sabe reconhecer que isso vem de Deus. E do coração que quando percebe que as coisas não vão bem, sabe reconhecer que existe um propósito específico de Deus para aquilo. Para que nos ensine, para que nos modele, para que nos repreenda, para que nos exorte, para que a gente não perca o rumo da vida. Afinal de contas, Deus está cuidando daqueles que Ele mesmo chamou segundo o seu propósito. Lembra de José no Egito? Que começa a história tendo a inveja dos seus irmãos, acaba num poço, vendido como escravo, é acusado, vai para a prisão. Depois dali se torna governador do Egito. E quando ele chega no final do livro de Gênesis, capítulo 50, versículo 20, ele diz assim, depois de anos de história: vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. O que Paulo está dizendo aos romanos, meus queridos, é que aconteça o que acontecer, se você é um filho de Deus, no final, vai convergir para o bem. As suas perdas, o seu sofrimento,
espante você o seu pecado, Deus vai transformar em bem. Porque Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Esse é o nosso Deus. O Deus que para o nosso bem, por amor a nós, se preciso for, como o próprio apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 16, diz assim, que para ele não ficar arrogante, porque ele pregava a revelação de Deus, e aquilo o tornava conhecido. Então, para que o seu coração não se ensoberbecesse, não fosse tomado pela arrogância, pela soberba, pelo orgulho, Deus o coloca nele um espinho na carne. Ao ponto dele suplicar para que Deus tirasse isso dele, e Deus responder para ele, olha, a minha graça te basta. Mas essa compreensão, quando não criada ou tomada por todo o nosso coração, nós nos tornamos pessoas ingratas, arrogantes, prepotentes. Quantos cristãos não transformam o sofrimento em vitimismo? E o que Paulo está dizendo no capítulo 8 de Romanos, que não há espaço para vítimas no cristianismo. Porque a nova vida significa que em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Agora a pergunta é, o que a gente está vencendo? E aí, Paulo nos lembra que Deus começou e vai terminar. Aí ele diz assim, versículo 30, aos que predestinou, também chamou, aos que chamou, também justificou, aos que justificou, também glorificou. Ou seja, Paulo está mostrando um processo de salvação de um Deus que começa e termina. Que te tira da morte, te chamando para a vida, e que te leva até o estágio de glorificação. Ele coloca uma vitória sobre mim e sobre você. No mesmo modelo que ele fez com seu filho Jesus. Por isso que ele diz, olha, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho Jesus. Todas as coisas que Deus está fazendo, do início ao fim da sua vida, é para que você pareça com Jesus. Sabe por quê, meu querido? Porque a glória é de Cristo. A glória é de Deus. Paulo, quando escreve aos Colossenses, ele diz assim, olha, vocês morreram com Cristo, ressuscitaram com Cristo, e no dia que Cristo for manifestado em glória, vocês também serão glorificados. Essa é a vitória da vida do crente. É ter essa certeza de que Deus está agindo do início ao fim para a nossa vitória. E o que isso coloca de convicção no nosso coração? Que Cristo Jesus venceu. E a sua vitória é a nossa vitória. E quando Paulo então chega a essa conclusão, aí ele faz uma pergunta. Ele diz assim, que diremos, pois, diante dessas coisas? E aí, o que a gente vai dizer então? Se Deus está no controle de tudo, mesmo nos momentos difíceis, mesmo nos momentos bons, porque Ele começou, Ele vai concluir, a vitória já está decretada em Cristo Jesus, a coroa da vida já nos está preparada, nós seremos vitoriosos com Cristo Jesus, glorificados com Cristo Jesus. O que a gente vai dizer então sobre essas coisas? E aí ele diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? Paulo começa a fazer comparações. Então, peraí, se eu tenho Deus agindo a meu favor, quais são as coisas que estão agindo contra mim? E se a gente for avaliar isso aqui e colocar na balança, quem vai vencer? Quem vai vencer? E essa é a pergunta que eu e você deveríamos fazer todos os dias. Meu querido, isso não é
um ensino como se fosse uma vacina que você toma uma vez e não precisa mais passar por ela. O que Paulo está dizendo é que todos os dias nós deveríamos fazer essa mesma pergunta. Peraí, se Deus é por nós, quem será contra nós? Ah, mas o mundo está tão ruim. As nossas crianças estão sendo ensinadas. Meu querido, se Deus é por nós, quem será contra nós? Ah, mas a política... Se Deus é por nós, quem será contra nós? O que a gente está elevando ao tamanho de Deus? O que você compara na sua vida com a grandeza de Deus? Quem começou e é capaz de terminar? Ah, mas nos nossos dias, nos outros dias também foram assim. A Roma antiga era uma promiscuidade tremenda. Mas se Deus é por nós, quem será contra nós? O cristianismo daquele contexto se espalhou e acabou com o Império Romano. Não com guerra, mas com nova vida. A gente está comparando Deus com muitas coisas, meus queridos. E Paulo começa a descrever com muita sabedoria essas coisas. Ele está dizendo assim, olha, Deus não poupa nem o seu filho para que haja vitória. E se ele não poupa nem o filho, ele não vai dar com ele graciosamente todas as coisas? Ah, mas eu faço tanta coisa que eu não sei se Deus me aceita. Quem trará acusação? Meu querido, quem te justifica é Deus. Ele te olha através de Cristo Jesus, o justo. Ah, mas eu já não tenho mais jeito nesse mundo. Eu já errei, já perdi o tempo, já estou velho, já pisei na bola demais. Quem vai te condenar? Você está perdoado, meu querido. Você está perdoado. E aí Paulo faz uma pergunta para poder encerrar o seu argumento. Ele diz assim, quem nos separará do amor de Cristo? E depois de fazer essa pergunta, ele diz assim, a gente vive uma experiência de morte todos os dias. E aí ele usa o Salmo 42, dizendo que a gente é a ovelha levada para o matadouro. O mundo é duro, é hostil. E a gente está experimentando isso, não é de vez em quando, é todo dia. Todo dia existe uma guerra. O mundo, o inimigo de Deus, o seu próprio ego, o coração, está travando essa guerra. E a gente está vivendo uma experiência de morte. A única experiência que pode nos separar de Deus. Quando o homem morreu por conta do seu pecado, ele ficou separado de Deus. Ele fala, quem pode nos separar do amor de Cristo Jesus? E quando a gente começa a olhar para essa realidade de que nem mais a morte, que nós experimentamos todos os dias, pode nos separar do amor de Jesus Cristo, eu começo a entender o que é ser mais que vencedor. As circunstâncias podem ser extremas, difíceis. Eu sou mais que vencedor. Porque nem a morte pode me separar de Deus. E aí ele continua dizendo, olha, eu estou convencido de que nem a experiência humana mais pode me separar de Jesus, nem a morte, nem a vida. Nem a realidade espiritual, nem os anjos, nem os demônios. Nem o tempo. Nem o presente, nem o futuro.
Ah, e sabe quando as pessoas se levantam, instituições se levantam, nações se levantam, ideias se levantam? Nem quaisquer poderes podem nos separar. Nem a infinitude do espaço, nem a altura, nem a profundidade. Ah, nem qualquer outra coisa que você encontre na criação, nada, absolutamente nada, será capaz de nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Porque Jesus Cristo, Ele torna manifesto o amor de Deus na história. Jesus Cristo materializa o que Deus está fazendo por nós na história. E quando nós olhamos para a pessoa de Jesus, eu começo a enxergar, olha, Deus está fazendo assim comigo. Através de Cristo Jesus, Deus está me fazendo a imagem do seu próprio Filho. Esse é o nosso brado de vitória. Nós somos mais vencedores porque Cristo venceu. Então, meus queridos, eu preciso parar de dimensionar qualquer coisa na minha vida ao tamanho de Deus. Nada se compara a Deus. Mas eu não consigo. E aí, nos versículos antes, do versículo 26 e 27, Paulo diz assim, meu querido, até na sua fraqueza Deus te assiste. O Espírito ora no seu lugar, com gemidos inexprimíveis. E o Espírito vai modelando a nossa mente, o nosso coração e nos apresentando diante de Deus o Espírito de Cristo Jesus, que é o nosso intercessor, até nos momentos que nós não sabemos como colocar as coisas no seu devido lugar. Por quê? Nós somos mais que vencedores. Nós somos mais que vencedores. Então a grande pergunta que a gente tem para responder nessa manhã: como é que a gente pode ter uma vida vitoriosa? Não olhando para as condições, mas olhando para o coração. Como é que seu coração se relaciona com Deus? Meu querido, como é difícil ensinar para o jovem a olhar para o coração. Como é difícil fazê-los perceber que é aquilo que eles amam que faz diferença na vida. Sabe, aí a gente vai perdendo o nosso tempo da juventude, da força, do vigor, com coisas que são extremamente banais. Ah, meu querido, se você entendesse o começo e o fim da história, que você é mais que vencedor. De forma prática, você nunca iria ter vontade de ir na boate. Você nunca teria vontade de experimentar droga. Para que você quer beber álcool? Álcool não é coisa de jovem não, meu querido. Você quer tomar um bom vinho? Você precisa ser um homem maduro, casado. Você beber com a sua esposa, com seus amigos, celebrando na sua casa. Você não tem controle. Você acha que você tem controle, mas você não tem controle. Você está dimensionando coisas do tamanho de Deus e essas coisas estão corrompendo a sua vida por completo. Para que você quer essas coisas? Você precisa aprender a fazer a pergunta certa. Você precisa aprender a procurar casamento no lugar certo. Você precisa aprender a avaliar que esse cidadão, moça, não é um bom marido. Ah, mas é difícil demais. Porque eu amo ele. E eu vou orar a Deus. Não vai. Existe uma lei boa, santa, perfeita e agradável. E nela está escrito as características que a gente precisa procurar num homem e numa mulher. A gente está inventando problema para a vida. E a gente está acabando com a nossa mocidade.
Mas o problema não é deles, o problema é dos mais velhos. Porque os mais velhos ensinam os mais jovens. Você só está ensinando problema para os seus filhos. É por isso que eles estão procurando fuga num monte de coisa da vida. Para ver se tem algum sorriso, alguma coisa legal. Porque a nova vida em Cristo dentro da minha casa não é boa. Só tem problema. As contas nunca são pagas. Tudo está difícil. Tudo reclama. O problema da geração atual é da geração anterior. E aí você vai nas igrejas, falando de forma geral, aqui na Luz ainda é meio balançado. O conselho, a média de idade é 80 anos. Olha, cadê os presbíteros de 18, 20, 25? A gente está acabando com a geração atual, achando que eles são meninos. Josias reinou com 8 anos de idade. Davi era um menino quando venceu o gigante e se tornou rei de Israel. José era um moleque quando teve coragem de sair nu para não ferir sua santidade. Ainda era um menino quando ele propôs para o Egito o meio pelo qual ele seria a maior potência econômica daquela época. E não era muito velho, não, quando ele chegou à conclusão de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Que Deus transforma o mal em bem. Cuidado com o que a gente está dimensionando e colocando no lugar de Deus. Cuidado com as nossas escolhas. Cuidado com como que a gente conduz os nossos problemas. Você já é mais que vencedor. A gente precisa viver isso, ensinar isso, compartilhar isso. A gente precisa bradar isso. Sabe, por que a gente está com medo de tanto problema? É por isso que a igreja vai esfriando, sucumbindo. Porque a gente está com medo da guerra que em Cristo Jesus a gente já venceu. A gente precisa de calma. A gente precisa de paz. A gente precisa de mais serenidade, meus queridos. A gente precisa parar de achar que a gente está lutando todos os dias. A gente precisa aprender a agradecer mais. Tem um cântico antigo que diz assim: calmo, sereno e tranquilo, sinto descanso nesse viver. Isso devo a um amigo que só por ele eu pude obter. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele ganhei a vida eterna com Deus, com Deus. Triste foi sua história, levada à cruz sem pecado algum. Por quê? Só porque me amou, morreu por mim, não hesitou. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele ganhei a vida eterna com Deus, com Deus. Você consegue experimentar essa paz em Cristo Jesus? O Cristo que já venceu no seu lugar. O Cristo que já colocou as coisas no seu devido lugar. A gente precisa dessa paz, meu querido. Saia da guerra. Pegue a bandeira branca de Cristo Jesus. E dê um brado de vitória. Que em Cristo Jesus você é mais que vencedor. Se você puder ficar em pé, eu quero orar por mim e por você. Na convicção de que nessa manhã, esse povo é mais que vencedor. Vamos orar? Deus, nós
nos humilhamos diante da Tua presença e nós queremos declarar com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, com todo o nosso coração, que em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Para que caia por terra agora todo medo, todo sofrimento, toda angústia e qualquer outra coisa, ó Deus, que tem levado ao seu povo a não olhar mais para o Senhor, mas olhar para as circunstâncias. Que o Senhor coloque cada uma dessas coisas debaixo dos teus pés. E que a tua igreja compreenda a grandeza do amor de Cristo Jesus, manifesto na cruz do Calvário, para vencer a morte, para nos dar salvação, para nos justificar dos nossos pecados, para derramar sobre nós a vitória da glória de Cristo Jesus. Ah, Deus, que o povo aqui presente, que as gerações que precisam conhecer o Senhor, conheçam o Espírito em verdade, para que saiba que o Senhor fez e está fazendo na história pelo teu povo. Para que a gente não seja tentado por pequenas coisas que querem parecer da grandeza do Senhor. Para que a gente não seja ou queira ser igual. Para que a gente não tenha medo das ideias. Para que a gente não tenha medo quando tudo ao nosso redor parece hostil. Que o teu povo tenha confiança de que o Senhor acrescenta dia a dia os que vão experimentando nova vida. E que essa vida seja uma vida vitoriosa. Nos ensina a olhar para Cristo Jesus, para o sofrimento de Cristo. Nos ensina a compartilhar, ó Deus, do sofrimento do nosso Senhor. Ó Deus, e modela o nosso coração nessa manhã. Para que a gente aprenda a confiar mais em si, no Senhor. Sabendo que o Senhor cuida de todas as coisas. Para o bem, não para o mal, mas para o bem daqueles que te amam. Em nome de Jesus.